Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade do estudo. Eu peguei essa capa da primeira edição do Livro dos Médiuns, né? Porque eu vou passar, obviamente, uma pincelada na introdução desse livro. Dá para ler ali em francês o segundo nome do Livro dos Médiuns, que é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Bom, o Livro dos Médiuns, ele é todo um desdobramento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai do mundo espírita ou mundo dos espíritos até dos 3 reinos. São 11 capítulos e o Livro dos Médiuns vai ser todo um apanhado sobre essa segunda parte dos livros do Livro dos Espíritos. Também o segundo nome, Guia dos Médiuns e Evocadores. Bom, os objetivos que Kardec colocou para o Livro dos Espíritos. Primeira coisa é tomar cuidado, os adeptos do espiritismo, aqueles iniciantes do espiritismo, aqueles simpatizantes que se prestam a estudar contra as dificuldades do início do estudo. E também nivelar, equilibrar o caminho para aqueles espíritas que desejam se comunicar com os espíritos, aproveitando o presente que Kardec nos deu, que foram esses longos e laboriosos, profundos e perseverantes estudos que Kardec fez. Nós ganhamos de bandeja, né? Tudo mastigadinho, é só a gente estudar. E Kardec diz que não tem uma receita universal e infalível para formar médiuns. Por quê? Embora cada um traga o germe dessas qualidades para se tornar um médium, precisa desenvolver. E o desenvolvimento, o crescimento é com o estudo. As qualidades que o médium tem, que esse germe que cada um traz dentro de si, eles são diferentes, eles diferem nos vários graus, dependendo da sua evolução e dependendo a evolução da mediunidade depende de causas que não é da vontade do médium, não é da vontade do ser humano. E também o livro indica como desenvolver essas qualidades mediúnicas dentro das possibilidades, dentro das faculdades de cada um. Todos somos médiuns, do menorzinho, do pequenininho, com um pouquinho só, até os médiuns mais qualificados, mais ostensivos, com vários tipos de mediunidade. Antes da gente continuar na introdução, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual, no item Mediunidade Inicial, considera-se a mediunidade como atributo do homem encarnado, para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, André Luiz dá uma definição muito simples, muito abrangente, que todo homem encarnado tem essa qualidade, tem esse atributo para a comunicação com os desencarnados. E como iniciou essa comunicação, esse intercâmbio? Com a intuição, que facilitou a comunhão
das criaturas encarnadas e ou desencarnadas, mesmo à distância, usando a mente, a transmissão do pensamento nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia. Na verdade, os espíritos mais evoluídos, a espiritualidade mais evoluída, ela usa o sentimento como comunicação. Naquele grau de evolução menor, né, mas aquém da espiritualidade superior, nós temos ainda que usar a mente, a ideia, a palavra, para nos comunicarmos. Tem um folheto da FEB muito interessante falando sobre a história da mediunidade. Então, ele diz que, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, essa comunicação entre os dois planos sempre existiu, desde tempos imemoriais, desde que os espíritos foram formados. Então, existe essa comunicação entre os dois planos da vida. E como que iniciou, né? Começou a utilizar essa energia que todos temos, que é a energia espiritual, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de aperfeiçoar os mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, à medida que nós fomos evoluindo, tanto física, material, quanto espiritualmente, os mecanismos de comunicação da fala, do pensamento, do sentimento, esses mecanismos foram aperfeiçoados para ampliar essa comunicação, tanto entre encarnados e encarnados, tanto quanto encarnados e desencarnados. E a intuição do desencarnado para nós, aprisionados ainda num corpo material. E assim, à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, vai refinando essas ondas do pensamento, e essas vibrações são emitidas, atraindo o pensamento e as ideias dos espíritos afins, semelhantes, tanto encarnados quanto desencarnados, através da sintonia, da afinidade, da mesma vibração. Isso está num folheto da FEB chamado Mediunidade, Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. Muito interessante para quem quer saber a história da mediunidade. Bom, continuando na introdução, dentro dos objetivos do Livro dos Médiuns guiar quem? Guiar todos aqueles que queiram estudar, sejam médiuns ou não. Guiar nas observações a serem feitas. Mostrar os obstáculos que vamos nos deparar à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos evoluindo na mediunidade. Iniciar na maneira como nos comunicarmos com os espíritos. E mostrar os meios de conseguirmos as boas comunicações. Então, é um guia direto, reto, em como nós podemos nos comunicar com os espíritos. E esse livro, como repositório de uma instrução prática, logo, ela não se destina só aos médiuns, mas todos nós que estejamos em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Claro que sempre com seriedade, perseverança e estudo
estudo, foco no estudo das obras espíritas. Ainda dentro desses objetivos, dentro da descrição do Livro dos Médiuns, houve um questionamento sobre a necessidade de um livro resumido, um manual prático, com poucas palavras, para facilitar essa comunicação com os espíritos. Só que não seria uma forma séria de propaganda do espiritismo e nem útil, mas sim, naquela época, nociva. Por quê? A Kardec frisa muito a questão da superficialidade do conhecimento. Pegar uma parte pelo todo e já se considerar um expert naquilo que leu apenas superficialmente. Então, está aí a necessidade de se pensar, de se focar num livro com mais informações, que seria mais útil para o estudo sério da comunicação com os espíritos. E a prática, por quê? A prática do espiritismo, ela pode ser, não só pode ser, como ela é difícil e cheia de inconvenientes que só o estudo sério e completo pode evitar. Nós temos essa frequência, essa repetição de Kardec sobre a necessidade do estudo sério e completo. E eles, no Livro dos Espíritos, dirigem-se aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo, porque não é um passatempo. Aqueles que se prendem à curiosidade, à superficialidade dessa doutrina extremamente séria, extremamente importante, acabam se envolvendo com espíritos zombeteiros, com espíritos galhofeiros, e com isso até causam a descrença dentro da doutrina, como a gente vai ver mais adiante. Kardec publicou um livro, uma instrução prática para guiar os médiuns. Foi aquele resumo, aquele guia prático, resumido, para ajudar nos estudos. Apesar de ter se esgotado em pouco tempo, ela não foi reimpressa, porque ela não foi considerada completa. E então, ela foi substituída pelo Livro dos Médiuns, onde foram reunidos muito mais dados, com muito mais estudo, conceituado e a longa experiência de Kardec no manejo com a espiritualidade para escrever o Livro dos Médiuns. E a má impressão que causava esse livro, né, a questão das experiências levianamente feitas, sem conhecimento de causa, como nós dissemos anteriormente, geravam ideias falsas sobre o mundo dos espíritos. E isso dava aso a zombarias e críticas. E essas críticas quase sempre fundamentadas. Por quê? Porque quem estava utilizando a comunicação dos espíritos como motivo de passatempo ou curiosidade, levavam a fundamentos a essas críticas. E essas opiniões erradas são causadas sempre por ignorância e a leviandade de vários médiuns que não estudam, que não se colocam como estudantes sérios, seguidores sérios da doutrina.
Ainda na introdução, o Kardec diz que quando o Espiritismo pegou um rumo filosófico, ele teve um grande progresso por conta das pessoas mais instruídas que começaram a se interessar, né? E essa parte filosófica, ela é toda abordada no Livro dos Espíritos, assim como a parte prática está no Livro dos Médiuns. Então, para quem quer, para quem deseja, para quem se propõe a estudar seriamente a doutrina, primeiro lemos o Livro dos Espíritos, que contém os princípios básicos para entendermos mais facilmente o Livro dos Médiuns. A primeira edição, ela foi totalmente reformulada. Quando a segunda edição saiu, ela foi acrescida, foi um livro com maior número de notas e instruções de maior interesse, todas corrigidas pelos espíritos com bastante cuidado. Foi revisado tudo, foi aprovado ou foi modificado à vontade da espiritualidade. Então, Kardec diz que o Livro dos Médiuns é, na maior parte, obra dos próprios espíritos. E a questão dos nomes das mensagens só foram colocadas quando estritamente necessário. Porque se ele fosse dar nome a todas as mensagens, todas as páginas teriam que ser colocados os nomes da espiritualidade. Mas o principal é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim pretendido, que é a orientação séria para todos aqueles, não só médiuns, como aqueles que se interessam no estudo sério da doutrina espírita. No livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peralva, ele diz que o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. Então, nosso desenvolvimento moral, a nossa evolução moral nos coloca em condições de entrarmos em afinidade com uma espiritualidade mais elevada. O estudo e a fixação do ensino espírita nos colocam em condições de maior discernimento da vida, dos homens, dos espíritos e de nós mesmos. E o estudo da doutrina espírita possibilita a defesa do médium. Ele estudando, ele sendo um médium e praticando o estudo sério, ele se defende dos processos obsessivos, ele se eleva moralmente e facilita a afinidade com a espiritualidade superior ao médium. E, para terminar, como não podia deixar de ser, Jesus, em Lucas, capítulo 24, versículo 39, quando ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, essa foi a introdução do Livro dos Médiuns. Agradeço mais uma vez e que Deus abençoe a todos.